Olá pessoal, começando mais um vídeo do projeto Enem na Fronteira Oeste, área de Física, onde vamos resolver questões do Enem 2022. Meu nome é Gustavo José Farias, sou professor do IFMT Campus Pontes Lacerda, da área de Física. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 93 do caderno amarelo, tá? Que é uma questão que envolve a área de óptica, mais especificamente conteúdo de reflexão interna total. Vamos ler aqui a questão. Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente índice de refração N2 e a camada interna índice de refração N1, como ilustrado na figura. Então aqui você tem uma figura que ilustra a parte interna da fibra ótica, onde você tem uma parte interna com índice de refração N1, a luz incidente parte dessa parte interna e se propaga até a parte mais externa com índice de refração N2. E esses índices de refração, são diferentes, têm valores diferentes. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico, que se encontra na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam respectivamente 45 graus, N2 menor que N1, nulo, N2 maior que N1, nulo, N2 menor que N1, 90, N2 maior que N1 e o último item, 90 graus e N2 menor que N1. Então aqui ele quer saber qual que é o ângulo de refração, ou seja, o ângulo que a luz vai sair, né, daqui ou não, né? A gente vai ver que no caso aqui, como é reflexão interna total, esse raio de luz ele acaba não indo, né, não se propagando no meio N2, e a relação entre N1 e N2. No caso, ele quer saber aqui, para que o fenômeno de reflexão interna total aconteça, N1 tem que ser maior ou menor que N2. Só em um desses casos que vai acontecer. Vamos relembrar aqui então o que é reflexão e refração para a gente conseguir responder essa pergunta. No caso da reflexão da luz, tá? A gente vai fazer uma breve abordagem da reflexão depois da refração. A reflexão da luz é o fenômeno onde um feixe de luz ou um raio de luz bate numa superfície refletora e volta para o mesmo meio de propagação onde ela estava inicialmente. Então você tem esse feixe de luz aqui saindo da lanterna, ele bate nessa superfície e volta, né? E aí você tem essa relação aqui entre os ângulos, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá, da luz. Então você tem o raio incidente, o raio refletido, e esses dois ângulos com relação a essa reta imaginária que a gente chama de normal são iguais, né? Então, o ângulo I é igual ao ângulo R. Esse fenômeno ele é o que acontece nos espelhos, né? E qualquer tipo de imagem, né, que é formada é formada devido à reflexão. Já a refração, que tem a ver com o que a gente está estudando na questão, acontece quando a luz muda de meio de propagação. Então, nesse caso aqui, você tem, né, acho que todo mundo já viu isso aqui em casa, você tem um copo cheio d'água, onde você coloca uma colher e essa colher parece estar quebrada. Isso aqui é uma ilusão óptica, né, devido ao fenômeno de refração da luz. A refração da luz ela acontece quando a luz muda de meio de propagação, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui, no caso do copo, o meio de propagação inicial, o ar, e o meio de propagação final, a água, ou o contrário, né? Da água para o ar, né? Se você estiver observando de fora, vai ser da água para o ar. E, logicamente, a luz se propaga nesses dois meios, né? E é isso
que acontece no fenômeno da refração. Então você tem o raio incidente, que faz um ângulo I com a normal, né? E esse raio ele vem de um meio com índice de refração N1, que é o meio 1, e ele se refrata com outro ângulo, tá vendo? Nesse caso aqui, um ângulo menor do que o inicial, ele se refrata para o meio 2 com índice de refração N2. Quando o índice de refração N2 for maior que o N1, o raio refratado se aproxima da normal. Se for o contrário, né, se for o N2 menor que o N1, o raio refratado se afasta da normal. Que é o que acontece aqui, ó. Então você tem aqui um feixe de luz vindo da água para o ar, que é o contrário da situação. O índice de refração da água é maior do que o do ar, né? Vamos lembrar, o índice de refração da água é aproximadamente 1,33 e o do ar é exatamente 1. Então, o que vai acontecer com esse feixe de luz quando se propaga da água para o ar? Aqui você levanta uma reta imaginária que é a normal, tá? E nesse caso vai acontecer que o raio refratado ele vai se afastar da normal, né? Então você imagina uma normal aqui, esse raio ele vai se afastar da normal. E isso vai acontecer até que esse raio aqui, ó, complete um ângulo de 90 graus, ou seja, ele fique exatamente na horizontal, que é o que é representado por essa figura, ó. Então você tem esse primeiro raio, né, que você tem um ângulo de 90 graus aqui com a normal, ele não sofre nenhum desvio. À medida que esses raios, né, vão vindo para esse lado aqui, né, ele chega com um ângulo de incidência e sai com um ângulo de refração. E se o meio 2 tiver índice de refração maior do que o 1, esse raio aqui ele vai se afastar da normal, tá? Então você tem um pouco de raio já refletido aqui, mas ainda tem o refratado. Exatamente quando esse raio refratado aqui, ó, fizer 90 graus com essa normal, o fenômeno da refração não existirá mais, apenas o fenômeno da reflexão. Então você tem um fenômeno que chama reflexão interna total, que é como se essa superfície de água aqui fosse como se fosse um espelho, tá? Onde todo o raio que chega incidente se reflete para dentro da água, né? No caso, do mesmo meio de propagação aqui, e nenhum refrata. Então, nós já temos a nossa resposta, né? No caso aqui, ó, se a luz incidente vier do meio N1 para o meio N2, para ocorrer o fenômeno da reflexão interna total, necessariamente um N1 tem que ser maior que o N2, porque senão não acontece esse fenômeno aqui, tá? Que eu expliquei nesse slide. Então aqui você já pode descartar a questão 2, né? B, que fala que o N2 é maior que o N1, e a questão D, que fala que o N2 é maior que o N1, tá? Então ficamos com essa questão A, né? Item A, item C e item E. É o item E, pessoal. Por quê? Porque lembra que o fenômeno da reflexão ele só vai acontecer a partir de 90 graus, tá? Então aqui o ângulo de refração, que é o que o exercício pede, é 90 graus. Então ficamos aqui com 90 graus e N2 tem que ser menor que o N1. Item E é o correto. Até a próxima, pessoal. Obrigado.